Você está ligado com a terceira aula, isso mesmo, a terceira aula da nossa matéria Seitas e Heresias, curso Bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Repito, hoje é a terceira aula do curso Bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Queremos desde já, como já temos sempre feito e reconhecemos, né, o esforço de cada um de vocês, agradecer os alunos que já puderam, né, fazer o pagamento da sua mensalidade do presente mês de dezembro. Eu creio que vocês têm acompanhado nas postagens, né? Uhum. Quantos estão acompanhando as postagens que estamos fazendo? Quantos? Se você não está acompanhando, por favor, vá lá no grupo e não perca o fim da meada, por favor, porque o aluno que não lê com uma certa frequência, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, as nossas postagens causa um sensível problema, uma sensível dificuldade, né, na transferência de informação que, se o aluno não está informado, fica difícil para a gente manter um bom relacionamento, e aí, infelizmente, né, que é normal, quando não há comunicação, os mal-entendidos poderão ser eventualmente gerados contra a nossa vontade, contra a minha vontade, contra a vontade do aluno. Mas vocês têm, eu acredito que lido as postagens, e no primeiro dia de janeiro do próximo ano, nós estamos sendo obrigados a fazer um aumento de $5 nas mensalidades, né? Não sei se vocês sabem, o país está passando por uma inflação, os custos de material aumentaram sensivelmente. Na verdade, eu não estou repassando os verdadeiros custos, né? Porque se eu fosse repassar, o aumento não seria de 15, perdão, de 5, senão de $15. Então, eu realmente não me sinto à vontade e não posso fazer isso, porque eu sei que no bolso de alguns alunos isso geraria um impacto muito forte. Mas eu sou obrigado, temos a necessidade de fazer um aumento nas mensalidades em mais $5. Então, não se esqueça, a mensalidade de janeiro para frente, ela será acrescentada de mais $5 para exatamente cobrirmos essa diferença enorme, né? Aumentou o papel, aumentou o valor de selo no correio, aumentou só o correio americano para enviar a vocês já aumentou 17%. Não é? Eu fiz o cálculo errado pensando que tinha aumentado 10%, na verdade aumentou 17%. A questão de papel, capa de encadernação, aumentou na faixa de 18% a 25%. Então, entendo bem, eu não estou repassando os custos exatos, mas apenas para aliviar o impacto, porque realmente a gente está tendo agora um pouquinho de dificuldade, né, de administrar esses custos básicos, mas eu conto com a compreensão de vocês, tá, nesse aumento de $5 a partir da mensalidade de janeiro. Todos entenderam? Todos entenderam, Amém. gente? Que a gente não faz os aumentos constantemente. Nós estamos sendo agora obrigados a pelo menos fazer um aumento por ano, pelo menos um aumento. E tudo está muito caro também, pastor. É, é, Tudo a, a, aumentou. é a inflação, é o que eu estava comentando agora, né? Infelizmente, o país está inflacionado, nada Uhum. comparado ao Brasil, a outros países latinos, mas houve, nos últimos meses, uma inflação de 8% ao ano no país. Então, desde já agradeço a compreensão de vocês, né? Em nos entenderem a nossa necessidade de aumentar $5 na mensalidade. Outro, sim, nós estamos querendo para o dia 2 de abril. Anote aí, não serão todos vocês, serão alguns. No dia 2 de abril de 2022, desejamos fazer uma formatura dos alunos que vieram do CETAGAP do básico, e por A e B razões que vocês se lembram, não foi possível fazer esta formatura. Uma das razões foi a pandemia, outra razão é um problema interno, que eu não quero aqui entrar em detalhes, eu creio que quem veio do CETAGAP se lembra, perfeito, dos problemas internos que ocorreram com a outra administração. Então, se juntou vários fatores que atrapalharam
de ser feito uma formatura para o curso básico, e agora esse grupo que está aqui, né, não são todos, no caso aí seria irmã Glaucia, seu esposo, irmã Márcia Mello, irmã Ana Santos, o Elvis, pastora Cristiane e irmã Angelita, tá? Vocês, só a irmã Gleick, incluindo o irmão Gleick, só que a exceção à regra é a irmã Nicinha, né? Mas os demais, todos que estão aqui, pelo menos na telinha aqui hoje, estariam participando, caso quisessem, que estamos propondo uma formatura no dia 2 de abril. E essa formatura ela vai ser dupla, tá? Alguns de vocês vão receber 2 certificados, do básico e do médio em teologia. Do básico, transferido os créditos do CETAGAP para dentro do Bereia, sem nenhum custo, como vocês tivessem estudado diretamente pelo básico. Claro, nós temos aqui a exceção do pastor Fabiano e da irmã Glaucia, que já fizeram o básico conosco, então eles estarão recebendo somente o certificado pelo médio, igualmente a irmã Ana Santos. Já a irmã Márcia, Elvis, irmã Angelita e irmão Gleick estariam recebendo 2 certificados. Anote aí a data, 2 de abril, o primeiro sábado do mês de abril, é a proposta que nós estamos fazendo. Se você puder anotar essa data, não assuma compromisso, a menos que você não queira ou não possa participar desta formatura. E os alunos que não puderem, conversem comigo em off, que aí providenciaremos o envio do seu certificado via correio certificado, né? Via UPS, FedEx, para que chegue com segurança nas suas mãos, tá? Outros, sim, os alunos que puderem, já tenho anotado, que puderem, quiserem, anotem esta data, 2 de abril. Nós vamos fazer em Massachusetts essa formatura, na cidade de West Boylston, em Massachusetts, na sede da igreja New England, do pastor Rafael Araújo, onde tivemos a nossa última formatura. Quem de vocês chegou a ver os vídeos e as fotos da formatura que nós fizemos em outubro? Quantos de vocês chegaram a ver? Então, nós a faremos no mesmo lugar, na mesma localidade, e a data proposta é o dia 2 de abril. Eu não sei se eu falei, mas já quero adiantar. O custo de organização, porque vai ser um coquetel desta formatura, será de $50. Eu vou encaminhar vocês a uma comissão de alunos, tá, lá de Worcester, que eles estarão orientando a vocês nesta formatura. Tá? Então, você, aluno, que pode e quer participar, 2 de abril, no que, antes do final do ano, entre o Natal e o final do ano, já os membros deste grupo, né, da comissão de formatura, vão estar entrando em contato com vocês. Um grupo vai ser criado no WhatsApp, né, a chamada Formatura 2022, né, básico médio, e aí, a partir daí, vai começar as comunicações, né? Vocês vão estar em constante contato. Serão 3 irmãs, irmã Edna, irmã Yasmine, irmã Carla, que estarão na responsabilidade de organizar, e eu estarei, claro, por fora, fazendo a devida supervisão, certo? Então, ninguém é obrigado a participar da cerimônia, mas se você quer e pode, 2 de abril, e o custo para cobrir só o coquetel, $50, não incluindo aí o valor da beca, tá? Que vai ser uma beca simples, que não é a beca usada para o bacharel em teologia, certo? Mas aí, entre o Natal e o Ano Novo, maiores detalhes com a criação, inclusive, do grupo do WhatsApp, vai ser, então, passado para vocês. Irmã Márcia. E aquelas becas que nós compramos, pastor? Se ainda estão no poder de vocês, sem nenhum problema, pode ser usada, sem nenhum problema. Eu estou me referindo aos alunos que não adquiriram as becas. Se os alunos que não têm a beca, é outra coisa, mas os que têm, sem nenhum problema. Elas poderão ser usadas sem nenhuma dificuldade, contanto que elas mantenham a mesma cor e o mesmo padrão. Se é preto, é preto. Não, aquelas nossas são azul. Também tem azul. Então vai ter que ser tudo padronizado em azul, porque não fica bem. Não quebra. Então a gente vai ter que comprar. Olha assim,
se a gente é só menos pessoas, deixa o azul, a gente compra de novo. Porque não funciona, é antipedagógico numa formatura. É feio também. É feio, em todos os sentidos, né? E não encaixa, nós seremos E é barato extraterrestres. também, né, pastor? Não é uma coisa tão cara, né? Uma vez na vida também. A beca está uma beca de baixo custo está valendo $35, de baixo custo. Como muito, $40. Se você quer uma beca de boa qualidade, de bom tecido, aí vai passar de $60 a $70 bem facilmente, né? Mas aí eu passo depois os sites, inclusive o Amazon tem essa de baixo custo de $35, um tecido bastante aceitável, não vai haver nenhuma dificuldade. Mas, repito, entre os dias 22 e 31 deste mês, então, já estaremos passando as informações de uma maneira muito mais concreta para vocês. Eu já estarei falando também. E a data vai ficar essa mesma, né, pastor? Temos que manter porque eu já essa tenho uma data. passagem para sair do país dia 10. Não, dia 2 de abril. 2 de abril. 2 de então abril. tá beleza. Não Tá podemos ótimo. mover, porque aí eu vou fazer uma outra formatura em novembro. Então, eu queria fazer 3 por ano, mas é impossível. Então, vamos trabalhar com a possibilidade de fazer apenas 2 formaturas por ano. Compreendido, gente? Tudo certinho? Vamos lá para a nossa aula? Aí vamos abrir a nossa apostila. Na página de número 9, Mormonismo. Mormonismo. Quero que você anote aí, por favor. Nós vamos fazer agora um pouquinho diferente. Na aula passada, nós corrigimos a primeira página dos exercícios. Né? Quem esteve aqui presenciou, eu tenho que postar depois no grupo as fotos da correção desta página, tá? Então, isso aqui já foi corrigido na aula passada. Quando se lembra que nós corrigimos na aula passada? Isso. Nós vamos, então, postar para vias de que alguém acidentalmente tenha perdido essa correção, nós vamos postar em formato de foto para você reconferir. Hoje teríamos que corrigir o restante, mas eu não vou fazer isso hoje. Tá? Eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero dar um trabalhinho muito importante, que é um trabalhinho simples, muito prático, que você vai fazer uma rápida e breve dissertação. O que é uma dissertação? Você vai escrever com as suas palavras, fazendo, claro, uma pesquisa, e começa a anotar o que você vai fazer nesse trabalhinho na próxima aula. Estabelecer, começa a escrever, é o conteúdo do trabalho que eu vou pedir a vocês, que vai ser para reforço de nota. Estabelecer as semelhanças entre o mormonismo, Testemunhas de Jeová e Adventismo do sétimo dia. Vou repetir. Estabelecer ou demonstrar as semelhanças que existem entre o mormonismo, Testemunhas de Jeová e Adventismo do sétimo dia. Aí eu sugiro que vocês façam uma pesquisa dentro do conteúdo da apostila, porque a apostila tem um razoável conteúdo para você pesquisar e estabelecer essas diferenças. Sugiro, eu vou postar ainda hoje, no final da noite, uns 2 ou 3 sites bons de seitas e heresias, para você também pesquisar na internet. Não precisa ser algo longo, deixa bem claro, não precisa ser uma coisa enorme. Exemplo, basicamente, entre essas 3 religiões, eu vou encontrar de 5 a 12 semelhanças. De 5 a 12 semelhanças. Eu estou dando essa dica para vocês, tá? Um mínimo de 5 e um máximo de 12 semelhanças doutrinárias, né? Por exemplo, o mormonismo tem esse ponto que é muito parecido com este ponto dos Testemunhas de Jeová e que, ao mesmo tempo, é muito parecido com este ponto do Adventismo
do 7º dia. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, vocês vão, nesta pesquisa, fazer uma comparação. O que há de parecido entre os três? Deixa eu também dar uma boa dica para vocês. Se você está lendo a apostila, eu acredito que isso aqui vai te ajudar demais, demais, demais. Ó. Lembram-se dessa tabelinha aqui? Alguém tem dado uma leitura nessa tabelinha? Isso, essa tabelinha aqui vai te ajudar muito. Tá? São 3 páginas. Então, lança a mão dessa tabelinha, que vai dar uma boa alavancada. Okay? Essa tabelinha aqui, ela traz, obviamente, uma visão bem resumida, ok? Mas quero acreditar que essa tabelinha vai ajudar, ou seja, não fique somente preso. Essa tabelinha é apenas um mapa de orientação, nada mais. Mas eu quero que você desenvolva, né, os pontos doutrinários que encontramos semelhanças entre, vou repetir, mormonismo, testemunha de Jeová e adventismo do 7º dia. Eu creio que já falei alguma coisa bem por alto. Essas 3 religiões, elas têm pontos de encontro, pontos de muitas semelhanças entre si. Então, eu gostaria que você assinalasse estas semelhanças, que vão de 5 como mínimo e, no máximo, 12. Não mais O pastor, 12 semelhanças. Sim. cortando o senhor aí, eu tenho alguns materiais, alguns livros que falam sobre seres, heresias, alguns materiais particular meu. Eu posso usar aqui, né? Tranquilo. Se você, irmão, irmã, tem material dentro desta área, fique à vontade. Olha só. Eu tenho, Pastor Fabiano. tem até uma pregação, pastor, que eu fiz a respeito disso na igreja, um domingo. Maravilha. Pastor Fabiano, faça-me uma grande gentileza, se não for pedir demais a sua grande bondade, fotografe a página deste livro e poste lá no grupo. Faça uma boa fotografia e poste, né? Porque todo e qualquer material que os alunos tenham, né, disponíveis para lançar a mão para a pesquisa das matérias, será muito bem-vindo que também possamos recomendar ao grupo. Né? Não é que seja uma obrigação o grupo adquirir o material, mas é uma forma também de dar um bom impulso, uma boa ajuda, uma boa motivação, né, para que os irmãos também lancem mão de uma boa literatura dentro da matéria que estamos estudando. Okay? Então, depois, com calma, o pastor Fabiano nos faça essa bondade de nos abençoar, né, com a fotografia deste livro. Eu já ouvi falar muito desse livro, não conheço, mas já me deram boas recomendações. Então, o que é bom a gente não pode segurar, né? Temos que passar ao conhecimento dos demais. Vamos, então, ao mormonismo. Alguém já ouviu falar desta religião, mormonismo? Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Perfeito. Ela tem um nome oficial, né? Nós vamos estudar isso em detalhes agora, mas ela tem um nome oficial, né? Um nome que ele é muito conhecido aí no meio do povão. Na verdade, mormonismo seria o termo técnico e teológico, mas tem um nome que é muito conhecido na mídia. Vocês se lembram qual é o nome dos Mormons, que é o mais conhecido dentro da mídia? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Isto. Igreja de Jesus Cristo e os Santos dos Últimos Dias. É um nome estranho, né? Santos dos Últimos Dias. Né? Parece uma competição barata com a Igreja Católica Romana, muito estranho. Então vamos entender o porquê deste nome curioso, né? E por que o nome de mormonismo. A pessoa de Joseph Smith. Joseph Smith viveu entre 1805 e 1844. Joseph Smith Jr. nasceu em 23 de dezembro de 1805, em Sharon, Vermont. Seus pais eram Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith, um casal de fazendeiros migrantes. De família numerosa, tinha 10 irmãos e irmãs. Viveu sua infância em fazendas nos estados de Nova York, Vermont e New Hampshire.
De origem pobre, a família Smith era religiosa e quase todos os seus membros eram alfabetizados. Vamos lá. Entre 1816 e 1817, a família Smith mudou para o oeste de Nova York até a vila de Palmyra. A área em que moravam possuía repetidos renascimentos religiosos durante este período. Apesar de nunca ter se tornado adepto a uma das igrejas existentes em sua adolescência, Smith participou de reuniões de algumas igrejas com sua família, como a presbiteriana, onde estudavam a Bíblia. Eu creio que eu já falei isso na aula passada, se não falei na primeira aula. Uma das características muito chamativas de algumas seitas, não de todas, mas de algumas seitas, é a ligação dos seus fundadores com a convivência anterior a alguma igreja do credo evangélico, ou seja, uma igreja como as nossas igrejas nos dias de hoje, que conhecem a Bíblia, que reverenciam a palavra de Deus, que valorizam a palavra de Deus, compreende? E é um negócio muito chamativo, né? Que essas seitas de grande influência, de grande envergadura, de grande proporção, elas tenham brotado, né, no coração de homens que anteriormente, no passado, foram homens até muito fervorosos, homens bem equilibrados no estudo da palavra de Deus, no seu posicionamento teológico, cristão. Isso nos surpreende bastante, mas não deveria, porque tem sido uma, digamos assim, constante, sobretudo nesses últimos anos, né? Estamos vivendo e conhecendo e presenciando o crescimento de modismos, né, de religiões estranhas e de seitas. Eu não sei se vocês estão sabendo, este ano de 2020, dos últimos 158 anos, foi o ano, apesar da pandemia, que mais fechou, ou seja, que fechou trazendo um recorde no crescimento de novas seitas, cerca de 693 novas seitas foram estabelecidas em todo o mundo ao longo do ano de 2020, apesar das restrições impostas pela pandemia. E pasmem, das 693 novas seitas, estou falando do mundo inteiro, não estou falando nem dos Estados Unidos apenas, ou do Brasil apenas, mas do mundo inteiro, né? Vamos colocar aí em torno de mais de 220 países. De todas estas mais de 600 seitas, 74% saíram de divisões de igrejas evangélicas. Isso é o que mais dói aqui ao coração. Isso quer dizer que os cabeças dessas novas seitas foram, no passado, pastores, evangelistas, pregadores de grande eloquência, professores, ensinadores, mestres na palavra de Deus. Então, esse é um panorama que não deveria nos assustar, não deveria nos surpreender. Muito pelo contrário, nesses últimos dias está se tornando frequente, a tendência é piorar e muito, e talvez, não sei se presenciaremos isto, mas antes do arrebatamento da igreja, nós vamos ver um cenário insuportável e confuso, a tal maneira que algumas igrejas você não vai poder nem ter como conviver. Eu ouvi ontem, da boca de um evangelista, na igreja que estávamos visitando na cidade de Jacksonville, a 2 horas aqui, que ele acredita, ele crê que vai chegar um ponto, perto do arrebatamento, que muitos não poderão mais se congregar. Alguém que estava do meu lado tomou isso como um exagero, mas eu carinhosamente disse: irmãos, isso não é exagero não, infelizmente é uma realidade. Algumas igrejas estão indo por caminhos tão tortos, tão perigosos, que você dizer, vou me congregar aqui, vai se tornar muito complicado. E aí você vai ser obrigado, para manter a pureza
da sua fé e até mesmo da sua família, você vai ter que se congregar em casa. Mas que Deus nos ajude. Se experimentarmos esta pressão ou este grande desafio, que Deus nos dê a graça, né, para nós não perdermos o foco do que é justo, do que é puro, do que é santo, do que é reto, porque a coisa vai piorar. Se alguém está pregando para você que as coisas vão melhorar, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que as coisas têm uma tendência de piorarem muito. Piorou muito no templo de Joseph Smith. Então, hoje, nem se fala. Mas vamos lá. Joseph Smith diz aqui na nossa apostila: porém foi criado na ignorância, na pobreza e na superstição. A superstição e o misticismo hoje têm dominado as igrejas neopentecostais. Ainda moço, decepcionou-se com as igrejas que conheceram. Foi nesse tempo que diz ter recebido a sua primeira visão, segundo a qual apareceram-lhe o Pai e o Filho, denunciando a falsidade de todas as igrejas, com as seguintes palavras: eles se chegam a mim com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam mandamentos dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. Isso está escrito no Testemunho do Profeta Joseph Smith, página 4. Obviamente, não vou entrar em detalhes mencionando nomes por uma questão de respeito, né, por uma questão de ética, obviamente, mas eu não sei se essa frase que Joseph Smith proferiu lembra você alguém, não muito tempo no passado, alguém aqui nos Estados Unidos, parece que eu já estou dando a pista, mas eu não vou dar nomes. Alguém aqui nos Estados Unidos que chegou a escrever um livro. E neste livro disse algo bastante parecido, né, ao que nós estamos aqui falando de Joseph Smith. Alguém se lembra desse alguém? Mas, repito, não vou citar nomes e vamos, por respeito, também não fazer citação de nomes. Alguém se lembra? Isso, eu não quero citar nomes, mas alguém, alguns anos atrás, em torno de 20, 18, 17 anos, aqui nos Estados Unidos, repito, não quero citar nomes e não sugiro que você o faça por respeito. Apesar de tudo, temos que aprender a respeitar as pessoas que têm uma visão nada de acordo com a palavra de Deus ou desviada da palavra de Deus. Mas este alguém que também recebeu uma revelação, onde aparecia o Pai e o Filho, trazendo uma nova revelação a este alguém, dizendo que este alguém faria o que Jesus Cristo não pôde fazer, porque Jesus Cristo fracassou no plano da salvação. Repreendido. Se você se lembra desse alguém, eu me lembro. E, tristemente, eu tenho esse livro. Esse livro que, na época, fez um sucesso mirabolante. Você não pode acreditar. Mas tirou ele tirou ele das vendas ou ele continua vendendo? Como é que é? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Continua vendendo. Mentira. Acredite. Eu achei que ele tinha se arrependido e, tipo assim, não, tinha sumido com o livro. Não. Então ele não arrependeu. Há uns 4 anos atrás, eu ouvi uma declaração não pessoal, mas está no YouTube, ele reafirmando tudo com a máxima convicção de mais de 15 anos atrás. Oh, dizendo, my God. em momento nenhum, me arrependo do que eu disse, porque o que eu disse eu vivi. Eu experimentei. Oramos para que o Senhor Deus coloque, né, arrependimento, quebrantamento. Um homem que Deus usou muito. Não vou dar nomes, por favor, por gentileza. Conheço pessoalmente. Deus fez muito mesmo, mas às vezes, pastor, a experiência dele foi real, só que ele não teve o discernimento da experiência. Esse é o problema. Se a senhora ler o livro, a senhora vai mudar de ideia. Não foi uma experiência. Porque eu digo assim,
Porque você tem que saber quem está falando com você. Pela palavra, você descobre se é Jesus, se é os anjos, se é o capeta, né? Aí está a questão, aí está a questão. Se eu posso depois fotografar uma parte do livro e a senhora vai entender quem falou com ele. Então tá, beleza. Posso fotografar e mandar, aí a senhora vai ficar impressionada. Como está sendo fácil hoje dar ouvidos a um evangelho que não procede, né? Paulo fala lá em Gálatas, ainda que do céu desça um anjo e que anuncie um evangelho diferente ao que vos tenho ensinado, seja este considerado o quê? Você lembra? Anátema. Anátema. E a palavra anátema, o que significa? Heresia, mentira. Maldito. Aí nós partimos de um princípio. Como uma pessoa pode alegar que vem de Deus se ela está fazendo o contrário do que a Escritura tem orientado? Não é questão de julgar a pessoa, compreendem? Não é questão de colocá-la sentada na cadeira dos réus. Jesus mesmo nos ensina, né, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, né? E os frutos da parte de Deus não nos trazem confusão e não trazem o quê? Maldição. Mas vamos avançar um pouquinho. Então, a semelhança com a Igreja Mórmon e esta igreja que começou bem e, com o passar do tempo, entrou num processo de degeneração herética, ela é muito grande. Tudo envolve visões. Pastor, o senhor não crê em visões? Creio. Creio, já tive umas quantas. Eu não sou de ter visão, pode ter certeza. Né? Tem gente que parece que amanhece, come, bebe, jejua, toma café da manhã, café da tarde, merenda, janta, tendo visão. É um problema mental ou espiritual. As visões acontecem, sim. Creio nelas, creio. É bíblico? É. Mas nem os profetas do Antigo Testamento passaram dias com visões dia e noite a todo momento. Eles recebiam na hora certa, no momento certo, para cumprir um E propósito. geralmente também em consagração, né? A pessoa tem a oração, em jejum, exato. em busca, e quando Deus também se manifesta. Porque ele é soberano, não é? Nós não temos o botãozinho para apertar, Senhor, agora eu quero uma visão. Não, não é quando nós queremos, é quando ele quer na sua soberania. Mas uma das características estranhas às seitas são as visões. Mas que tipo de visões? Vamos ver, então, que visões esta que Joseph O problema com o Smith diabo teve. também da visão, né, pastor? E como? O espiritismo... Quando Deus me deu, pela misericórdia dele, esse dom, ele permitiu o diabo também me mostrar para ver a diferença. Então, eu digo assim, é bem complicado mesmo. Você tem que esperar cumprir para você ter certeza, porque às vezes é complicado mesmo. Por isso que eu entendo que a batista tradicional, eles nem querem o dom. Acho que eles têm medo. Dá medo mesmo. A menos que Deus, ali no momento, que seria interessante que cada cristão tivesse essa consciência, buscasse o dom de discernimento de espíritos. Né? Tem que ter. Muita gente, com todo respeito, eu não gosto de expor a minha opinião em público, não é do meu feitio, não é do meu estilo de pessoa. Mas certa feita me perguntaram, pastor, se o senhor fosse pedir a Deus um dom espiritual poderoso na sua vida, qual que o senhor pediria? Eu não pensei duas vezes, discernimento de espírito. Mas não porque o dom de profecia, porque não o dom de cura. Não. Você sabe quem é que está conversando, né? Eu prefiro o dom de discernimento de espírito, porque diz a Bíblia lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 14, o homem espiritual discerne a tudo e a todos, e não é discernido por ninguém. Então, gente, com todo respeito, você pode até querer o dom de milagres, de maravilhas, de profecia, de palavra de conhecimento, o que você quiser. Eu creio, pastor, mesmo tendo os dons, eu acho que o temor ele tem que estar sempre na frente, porque sem dúvida, se você lançar uma palavra, você mata uma pessoa, é complicado, é bem complicado. Sem dúvida. É anos e anos, e você tem que ficar dependente do Espírito Santo mesmo. Não, sem dúvida, isso não cabe dúvida, né? Temos que ter temor,
porque o temor é que alimenta a Pastor, santidade deste dom que pastor, Deus pode nos conceder. Pastor Fabiano. pastor, eu vou lhe fazer um pedido aqui, é porque eles ligaram aqui para minha esposa aqui, parece que jogaram uma pedra no vidro da loja dela lá, Oh. e eu vou ter que ir lá, mas ela, como ele de alarme, ligou aqui agora. Então apareceu uma emergência Uau, aqui. uau. Eu vou ter que sair Misericórdia, aqui. estão repreendidos. Vou ter É, que o sair inimigo, o aqui. inimigo está furioso, né? E a gente infelizmente entende isso, né? Se a gente conseguir resolver aqui mais rápido, a gente volta para a aula. Sem problema, sem Preciso sair problema. para Vai ir lá com para Deus, Fabiano. Estaremos em oração, Pastor, né? Nenhuma ferramenta forjada contra vocês vai prosperar. Estamos em oração. em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá. Primeira visão. Deus em forma humana e o Filho aparecem a ele em 1820. A famosa pergunta: qual de todas as seitas é verdadeira, a fim de saber a qual unir-me? Foi-me respondido que não me unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas e que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista. Está escrito na Pérola de Grande Valor, capítulo 2, verso 5, versos 10 e 11, 15 e 20. Esta Pérola de Grande Valor é um dos livros que também os mormons usam como base da sua fé. O principal chama-se o Livro dos Mormons. E fora o Livro dos Mormons, eles têm a Pérola de Grande Valor. Segunda visão. Visita do anjo Moroni e o propósito da visita. Aconteceu em 21 de setembro de 1823. Um anjo chamado Moroni visitou o profeta em sua casa e lhe disse, num monte chamado Cumora, perto de Palmira. Havia um livro escrito em placas de ouro, não outro. Pode corrigir aqui, por favor? Placas de ouro. Aqui está escrito como outro, mas não é outro, é ouro. Problema nosso de digitação. Perfeito. Dando conta dos antigos habitantes desse continente, como também da plenitude do Evangelho eterno. Isso está registrado neste livro que acabamos de citar, Pérola de Grande Valor, capítulo 2, dos versos 33 ao 35. E estas placas, como elas eram? Conforme a segunda visão, Moroni teria indicado a Joseph Smith o lugar onde as placas foram escondidas e emprestou-lhes umas pedras especiais, um certo tipo de lentes chamadas Urim e Tumim, com as quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir os dizeres destas placas. Aí a coisa está passando para o ridículo, né? Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que isso é o extremo do ridículo, né? É o extremo do engano, né? Como fossem binóculos para decifrar o que estaria escrito naquelas placas de ouro. Depois de conseguir as placas de ouro e as lentes, Smith, sentado por detrás de uma cortina, teria ditado a um amigo a tradução que estava escrito nas placas. Depois devolveu as placas e as lentes a Moroni. Olha a intimidade do camarada com o anjo. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1829, recebendo o título de O Livro de Mormon. Então, esse é a pedra doutrinária fundamental do mormonismo, né? Todo mormon, quando vai visitar uma casa, um lar, uma família, ele impunha este livro e coloca este livro até superior ao conteúdo da Bíblia Sagrada. Você vai me perguntar, eles creem na Bíblia? Creem, mas o livro do Mormon, para eles, está acima da Bíblia Sagrada. Mas espera aí, você daqui a pouquinho vai entender algumas aberrações que, além destas que estamos falando, que eles costumam ensinar. A organização da Igreja de Cristo. Isso aconteceu em 1830. Joseph Smith cedo encontrou quem o aceitasse como profeta, pelo que fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde então ficou estabelecido como um princípio doutrinário que esta era a única igreja verdadeira e que fora dela não havia outro meio de salvação para o homem. A igreja teve início em abril de 1830, onde é dito
que foi restaurada a Igreja de Cristo. Iniciou em Fayette e depois mudou-se para Nova York. Uma série de revelações de Joseph Smith foi desenvolvendo a doutrina dessa igreja, transformando-a através dos anos numa forma de politeísmo. Anote aí o que é politeísmo. É o oposto de monoteísmo. Então, politeísmo é o credo ou a crença em vários deuses ou divindades. Politeísmo é o credo ou a crença em vários deuses ou divindades. Então, uma característica muito chamativa da Igreja Mórmon é a característica politeísta. Embora eles respeitam a pessoa de Jesus Cristo, mas eles não colocam Jesus Cristo na condição de Salvador e de Deus. Vamos entender isso aqui agora. Os crentes deveriam edificar uma teocracia, um governo por Deus, isto é, teriam o assessoramento de 12 apóstolos. As pretensões de domínio de Smith eram tão elevadas que ele chegou a lançar-se candidato à presidência dos Estados Unidos. Olha a arrogância do camarada, né? É claro, é uma coisa estratégica. Ele, chegando a ser presidente dos Estados Unidos, ele teria o controle político, controle econômico, controle social do país, e aí poderia impor o mormonismo como religião oficial do Estado. Mas, graças a Deus, que isso não aconteceu. Mas existe um Estado americano, eu creio que vocês devem ter ouvido falar ou lido em algum lugar, que tem uma influência poderosíssima, eu vou repetir, poderosíssima do mormonismo. Só para você ter uma ideia, nesse Estado americano, o governador do Estado é mórmon, os prefeitos de 90% a 92% de suas cidades são mórmons, as leis mórmons, independente das leis federais, vigoram neste Estado. Pasme o que eu vou lhe dizer, isso pode ser até uma fake news nos seus ouvidos. Eu estive lá em março deste ano e constatei que não é fake news coisa nenhuma. É o único Estado americano que é desenvolvido abertamente a poligamia. Mas a poligamia nas leis federais ela é reconhecida? Claro que não. O governo federal não reconhece o casamento de uma mulher com 2 ou 3 mais homens, e muito menos o casamento de um homem com 2, 3 ou mais mulheres. Mas nesse estado, a poligamia ela é praticada. Eu estive lá em março, estive uma semana lá e confesso, fiquei de boca aberta. Boquiabertíssimo. Eu falei, opa! De qual estado americano eu estou me referindo? Eu estou falando, alguém tem ideia? Utah. Utah. Se você um dia puder fazer uma visita, não pela questão da Igreja Mórmon, você vai ver que é um estado riquíssimo. Os mórmons são pessoas de posses materiais altíssimas. A cidade de Salt Lake City, que é a capital de Utah, ela é riquíssima, riquíssima. Pensa num estado bonito, limpo, organizado, e a sede da Igreja Mórmon está lá no centrão de Salt Lake City. Você pode colocar lá no Google. Eu, na correria, não tive o tempo de passar aqui a imagem, mas é uma igreja linda, no estilo gótico, e lá na pontinha da torre está lá, ó, o Anjo Moroni, todo feito de ouro batido, ouro 24. Pesa numa base de 4 toneladas. Pensa, 4 toneladas de ouro puro, lá em cima na torre com o anjo tocando uma trombeta. Pastor, ninguém teve a audácia de subir lá e roubar
esse anjo de ouro puro? Claro que não, porque está todo coberto com sensores de alarme. Basta que um louco latente tentar tirar até a trombeta desse anjo, todo o sistema de polícia de Salt Lake City é acionado e os bandidos não vão ter nenhuma chance de descer os 80 metros de altura que tem aquela torre. Então, é bonito, é como ponto turístico, é linda a cidade de Salt Lake City, mas é um peso espiritual fantástico. As igrejas evangélicas sofrem muito ali dentro, elas não crescem, tem um principado poderosíssimo que domina aquela cidade, né? E tem várias situações ali, sobretudo divisões de igreja, e como eu acabo de colocar aqui, é muito normal casos de adultério e fornicação entre pastores, pastoras, e pastores que se fornicam, adulteram e passam a ter 2, 3 e até 4 mulheres. Eu conheci um com 4 mulheres. Ex-pastor de uma igreja batista pentecostal, abriu seu próprio ministério, está lá agora com 4 mulheres. Pastor, tem gente que segue esse homem? Claro, eu vi lá. Não entrei na igreja, não participei de nenhum culto, mas eu fui convidado a tomar um café com ele, não sabia quem ele era, pastor hispano. Sua igreja, por informações que eu tive, tem mais de 150 membros. Eu falei, papai do céu, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, Jesus realmente está vindo, porque as pessoas estão aceitando, pelo menos lá, né? Não estou dizendo que em outras partes do mundo não exista isso, mas lá é um pouco natural, né? A aceitação dessa situação completamente absurda. Olha o que vamos ver agora sobre a vida de Smith. Interessante que os seguidores de Smith conhecem muito pouco sobre a história do seu fundador. Agora vamos aqui um lado bem feio e bem negro. Smith e seus seguidores sofriam não poucas perseguições, razão porque eram levados a peregrinar de um a outro ponto da América, procurando onde estabelecer uma colônia e fundar o reino de Deus. Encontraram acolhida em Illinois, onde erigiram a cidade de Nauvoo, ali acusado de grosseira imoralidade e falsificação. Smith foi preso e uma turba enfurecida invadiu a cadeia e a tiros, olha só, olha o fim desse caboclo, matou Smith e seu irmão Hiram. Eu conversei com Mormon e disse, você já leu a história da vida do seu fundador? Não me interessa saber o que difamam sobre ele. Ele é um santo, foi um santo homem de Deus. Eu fiquei um pouco irritado com um deles. Cara, como é que um santo homem de Deus tem um fim dessa natureza? Ele foi um mártir defendendo a nossa fé. Então, essa história ela é muito comum entre os mormons, né? Que Joseph Smith morreu como um mártir e não como um sem-vergonha, não como um adúltero, um fornicário, não como uma pessoa realmente que violava as leis morais e as leis espirituais, até mesmo as leis civis aqui da Terra. Agora, escute essa. Depois da morte de Joseph Smith, sua igreja se dividiu. Não era para menos, tinha que se dividir. A primeira facção surgiu à liderança de Brigham Young, fiel discípulo do profeta Smith. Como ainda eram muitas as perseguições que sofriam nessa época, Young e aqueles a quem liderava após penosa peregrinação em julho de 1847, chegaram ao estado de Utah, na época território mexicano, não ocupado, e ali onde hoje é a cidade de Salt Lake City, fundaram a sede da igreja, uma espécie de quartel-general de onde o mundo seria alcançado pelos apóstolos do mormonismo. A maioria, no entanto, decidiu ficar sob a liderança de um filho de Joseph Smith e separou-se dos demais, permanecendo no estado de Missouri. Reorganizaram a igreja e estabeleceram sua sede independente, sua sede, perdão, em Independence, Missouri. Chamaram de Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
esta igreja tem prosperado e ainda permanece, embora seja menor que a de Utah. Das várias facções que surgiram depois da morte de Joseph Smith, outra digna dimensão é a Igreja de Cristo do Lote do Templo, com sede em Bloomington, estado de Illinois. Segundo as revelações recebidas por alguns líderes dessa facção, convenceram-se de que Sião, o lugar... Perdão. Meu perdão. O lugar de regresso de Cristo à Terra está em Bloomington e não em Israel. Olha um outro absurdo. Creem que ele terá o seu templo em certo lote da área onde está a sede dessa igreja. Bom, agora eu vou mencionar nomes, né, como eu falo com respeito. Lembra alguém em São Paulo que fez algo parecido? Lembram vocês ou não? Bispo Macedo. Pensando, né, que o E foi templo Deus. que foi Deus. Mas hoje, não sei se vocês sabem, é o prédio mais visitado na cidade de São Paulo. Se tornou uma atração turística de grande envergadura. Aquele homem investiu mais de 70 milhões de dólares na construção daquele templo, né? E se você assiste a Record, pelo menos, a Record tem várias subdivisões de canais. Você vai ver os bispos da Universal deixando bem claro que ali, em São Paulo, um dia, Jesus dali vai governar todo o planeta Terra, no governo de 1000 anos sobre a Terra. Meu Deus, isso parece inspiração mórmon, né? E é verdade, se você estudar a fundo a Igreja Universal do Reino de Deus, ela pegou um pedacinho da Igreja Mórmon, olha que loucura, um pedacinho da Igreja Adventista e outro pedacinho dos Testemunhas de Jeová. Creio que poucos de vocês sabem isso, né? Se nós não vamos ter tempo de estudar sobre os pontos doutrinários da Igreja Universal do Reino de Deus, mas ela tem partes dessas 3 religiões que eu acabei de mencionar e que é o objeto, né, do nosso trabalhinho que vocês vão me mandar na próxima semana via WhatsApp. Aliás, eu não sei se vocês chegaram a ouvir um áudio que eu deixei no grupo hoje mais cedo. O pastor Marconi está com um problema com respeito aos alunos que enviaram para ele o trabalho de métodos de estudos bíblicos. Me lembrei disso agora, né? Eu mandei um áudio. Quem chegou a ouvir o áudio que eu enviei hoje à tarde? Isso. Ajudem o pastor Marconi o quanto antes que possível. Se vocês puderem reenviar no privado dele as folhas com os trabalhinhos da pesquisa ou da prova que foi feita com consulta de métodos de estudos bíblicos, maravilha. Se não for possível, então teremos que lançar mão de um recurso de emergência para que nenhum de vocês fiquem sem nota. Então façam isso, por favor, o quanto antes que possível, né? Me lembrei disso agora, porque eu havia enviado o áudio e não toquei esse assunto no início da aula para a gente realmente ganhar tempo aqui no desenvolvimento da matéria. Mas observe, então, como eu acabei de falar, que a Igreja Universal, ela, lamentavelmente, ela tem se baseado, não somente a Igreja Universal, né? Se nós tivéssemos tempo de estudar, por exemplo, o neopentecostalismo, eu aqui poderia mencionar o nome de 8 a 9 igrejas muito conhecidas no Brasil e aqui nos Estados Unidos que têm características espíritas, têm características esotéricas, têm características até do Umbanda e do Candomblé. O quê, pastor? Igreja neopentecostal? Sim, acredite, mas o nosso tempo é muito curto, não temos como entrar neste patamar, mas se houver interesse, eu posso postar no grupo links de sites que vão te dar a visão, né, de quais seriam hoje as igrejas neopentecostais envolvidas com o misticismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Cristão de Pesquisas, ICP. Alguém já ouviu falar? Instituto Cristão. Só a irmã Angelita e eu, estamos sozinhos então. Irmã Ana. É uma das maiores autoridades em língua portuguesa na pesquisa de seitas e heresias. Eu vou postar o link para vocês. Praticamente
tudo que você imaginar, de seitas e heresias, inclusive estas igrejas neopentecostais que estão surgindo por aí, inclusive elas são abordadas neste site e dão riqueza de detalhes. Você fica assim, ó, de boca aberta, quando você descobre que aquela igreja que talvez você visitou, ou a igreja do seu irmão em Cristo, é uma igreja envolvida com misticismo, com bruxaria, com esoterismo, com macumba, com candomblé. Irmã Angelita já adiantou o passo. Obrigado, irmã Angelita. Está aí, ó. www.icp, deixa eu ver se eu posso transferir para o grupo. Deixa eu ver se eu tenho aqui as condições. Eu acho. Deixa eu já postar aqui, fica mais fácil. Já estou postando nesse exato momento. www.icp.com.br. Já está ali postado no grupo. Tá? Vai lá no nosso grupo e você vai ver www.icp.com.br. É um site muito rico, repito, muito rico, muito rico. Você vai encontrar vídeos de enorme importância, vídeos que vão edificar a sua fé, muito interessante. Você tem que ter tempo, Bíblia na mão, para você entrar na profundidade que esse site vai estar lhe passando, tá bom? É um site muito bom. Também vou passar depois 2 ou 3 outros dentro da mesma área de seitas e heresias. Vamos lá. Vamos passar por um breve estudo doutrinário. O que os mormons creem? Aí você vai me perguntar, pastor, o que existe tão diferente no credo, na crença, na fé dos mormons? O livro de Mórmon é a base principal da sua fé. Eles entendem a Bíblia, eles consideram a Bíblia, mas o livro do Mórmon está em primeiro lugar. O que fala? O documento contém a história de 3 migrações do povo de Deus para as Américas. Os jareditas receberam ordem há 4.000 anos para abandonar o hemisfério oriental e viajar ao Novo Mundo. Sob a liderança de Jared, eles navegaram em balsas, chegaram com sucesso ao continente americano e fundaram uma grande civilização que durou aproximadamente 2.000 anos. Foi destruída devido a conflitos internos. A segunda migração aconteceu durante o reinado do rei Zedequias, chamado, olha o nome do caboclo, Moleque. Meu Deus! Porque a palavra moleque, se você já estudou em algum lugar, ela vem da palavra semita Moloch, que era um deus cananeu, que exigia sacrifício de crianças. Este deixou Jerusalém depois que o reino de seu pai foi devastado e chegou ao fim. Seus descendentes uniram-se à lei, juntos os 2 grupos cresceram para formar uma grande nação. Os mormons acreditam que esse povo é ancestral dos índios americanos. No seu todo, o livro de Mórmon soma um total de 239 capítulos e 6.553 versículos. Neles são encontrados, escute essa, e faça aqui um highlight, isso aqui é importante, olha só. No livro de Mórmon são encontrados capítulos inteiros da Bíblia. Por exemplo, 1 de Nefe, capítulo 20, é exatamente igual a Isaías 48. 2 de Nefe, capítulos 12 e 24, são iguais a Isaías, capítulo 2 e capítulos 14. 3 de Nefe, 24, é igual a Malaquias 3. 3 de Nefe, 12 e 14, são iguais a Mateus 5, 7. Moroni, 7, 10, do 7 ao 20, é igual a 1 de Coríntios, capítulo 12. O que nós concluímos de tudo isso? Que o livro dos Mormons, o livro de Mórmon, é uma fraude, é uma falácia, é um desavergonhado plágio da palavra de Deus.
da Bíblia Sagrada. Se você confronta o mórmon e apresenta isso, ele vai negar veementemente. Não, isso é uma acusação sem medida, essa é uma acusação mentirosa, a menos que você prove. Se você pega lá o livro de Mórmon, pega a Bíblia e coloca lado a lado, eu já deixei vários mórmons, claro, infelizmente, muito constrangidos, porém, vai chegar um ponto que quando você tiver que confrontar um mórmon, terá que lançar mão desse recurso que não é muito agradável, porque cria um conflito, um impacto, um choque naquele exato momento, mas é a maneira, é só através de um choque que eles vão acordar para a realidade. O livro fala confrontando a Bíblia com Nefe e alma. Olha só, o que o livro acha da Bíblia? Aí você vai lá em 1 de Nefe, capítulo 13, versos 28 e 29, e 2 de Nefe, capítulo 29, versos 3 e 6. O livro fala de 38 cidades que nunca existiram. Eles até falam da Universidade de Colômbia dentro desse livro. As placas não foram encontradas e as histórias nunca comprovadas. Outro detalhe é o governo, né? Eles acham que o presidente... Quem é o presidente? Deus fala por meio dele através do processo de revelação contínua. Abaixo do presidente, estou falando não do presidente dos Estados Unidos, mas do presidente da Igreja Mórmon. Abaixo do presidente está o Conselho dos 12 Apóstolos. Outros cargos, sacerdotes, bispos, diáconos. Olha só aí, olha os patriarcas aí. Apóstolos, élderes. Os élderes cuidam dos assuntos espirituais nas igrejas. Se você pensa que René Terra Nova foi o único que sustentou o título de patriarca, vocês não estão sabendo de nada. Aliás, há uma igreja, a Assembleia de Deus, no interior do estado de Goiás, há 4 anos atrás, que ela se separou, né, na Convenção Geral das Assembleias de Deus. Né? Ela é uma dissidência, esqueci o nome desta dissidência, mas ela saiu da Assembleia de Deus na Convenção de Goiás e hoje ela mantém parte do nome Assembleia, eu não sei se é Assembleia de Deus dos Santos, não me recordo bem, se é Assembleia de Deus dos Santos dos Últimos Dias ou Assembleia de Deus do Santo Moroni dos Últimos Dias, é algo assim. E ali eles não têm pastores, eles têm diáconos, presbíteros, evangelistas, patriarcas e querubins. Alô? Se você quer ser um querubim, vá para essa igreja. Se você quer continuar sendo servo, fique quietinho, plantado na palavra de Deus. Mas, pasmem, tem muita gente querendo cargos, títulos, querendo exibicionismo, show, sensacionalismo, e tem migrado para esta igreja que estranhamente está crescendo dentro do nosso Brasil. Como é que os mórmons encaram a Bíblia? Olha o que eles dizem. Queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. O quanto sua tradução seja correta. Queremos também ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. 70% do livro de Mórmon são pensamentos e visões de Joseph Smith, de Brian Young. 30% é plágio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Além do livro de Mórmon, existem outro livro, que é a Doutrina e Pactos e a Pedra de Grande Valor. Então, anote aí, os 3 principais livros venerados, respeitados, considerados pela Igreja Mórmon. O livro de Mórmon, que é o principal deles, Doutrina e Pactos e a Pedra de Grande Valor. Como eles entendem Deus? Existem deuses no universo. Então, aí nós vemos a característica politeísta. Deus tem carne e osso. Ou seja, eles acreditam que Deus é igualzinho a mim e a você. Jesus é criado.
olha que blasfêmia, inferior ao Pai. Alô? Vocês sabiam que Jesus não foi criado? Quem sabia aqui que Jesus não foi criado? Alguém sabia disso? Opa, estou ficando agora assustado. Deixa eu refazer a pergunta. Quem sabia aqui que Jesus Cristo não foi criado? Obrigado, Elvis, por ter salvo a pátria. Jesus Cristo não foi criado. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, por favor, gente, não caia nessa de dizer Jesus Cristo foi criado, porque é uma heresia, é uma aberração, é uma blasfêmia. Jesus sempre existiu. Tá? O que ele fez é assumir a forma humana para realizar o plano da salvação. Mas sempre Jesus foi pré-existente, eterno. Eu creio que eu já falei aqui ou na outra turma do médio que a palavra eterno implica um ser nunca criado, sempre existiu e, por consequente, nunca vai morrer. Isso é eterno. Eu não sou eterno. Nenhum de vocês ou de nós somos eternos, mas em Cristo Jesus, pela salvação que dele recebemos, somos o quê? Imortais. Oh! Então, nunca morreremos enquanto nos mantivermos firmes, perseverantes e fiéis. Quando eu falo de morte, eu não falo da morte física, ok? E da morte espiritual. Pastor Fabiano, tudo tranquilo, Pastor Fabiano? Conseguiu resolver a questãozinha? Pastor Fabiano está buscando o som, mas acreditamos que sim, ele retornou ali, então acreditamos que a situação já tenha sido contornada. Muito bem, vamos lá. Pastor, Sim. graças a Deus não foi o vidro, não. Alguém ficou preso no elevador lá. Oh, Aí graças, para nós eu poder ir lá no graças a prédio. Deus. Graças a Deus. Menos mal, né? Que a ida do inimigo foi contida e foi apenas um alarme falso, que, claro, houve a necessidade de vocês saírem, né? Eu sei o que é ficar preso no elevador. Já fiquei preso num elevador em Manhattan, né? Entre o andar 64 e 65. É um negócio esquisito. Fiquei por 3 horas e meia, com 9 pessoas dentro, e todo mundo gritando, e eu cantando, feliz, né? Me chamaram de louco. Você está doido, homem? Are you crazy? Não. Vou fazer o quê? Vou me desesperar. Eu não elevador, comecei a cantar. Eu comecei a cantar hinos da harpa, hinos do cantor cristão, tudo em português. Estava todo pensando que eu era doido. O que eu aprendi, né, com o professor de escola dominical, quando você está em momento de crise, perder a calma é a pior coisa do mundo. Sobretudo quando você está cercado de pessoas. E ali realmente deu uma sensação, e tinham 2 pessoas claustrofóbicas. E pense, pessoas que têm aversão a ficar em lugar fechado. Começaram a gritar, cair no chão. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar, né? Eu falei, Senhor, tem misericórdia, da paz, da tranquilidade. É uma experiência horrível. Uma Márcia. Por exemplo, se eu ficar presa no elevador, eu não aturo nem 40 minutos. Eu não entro em elevador sozinha, para ter uma ideia. Eu tenho Claustrofobia. Claustrofobia. Fechado. Então, se eu entrar no elevador, eu não entro sozinha. Não consigo. Se eu ficar presa lá... Então, não tente imaginar o que é ficar 4 horas e 25 minutos, como eu fiquei. Só de eu falar, pastor, já meu coração parece que é palpitar. Saí cantando, não vou exagerar, que eu estava falando em mistério, mas saí cantando, né? Porque daquelas pessoas que estavam ali, uma estava desviada há 14 anos. E foi uma oportunidade de ouro de ajudar a voltar a Jesus Cristo. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Até preso dentro do elevador, a gente tem que ser testemunha para glorificar o nome. Mas fica tranquila, Márcia, isso não vai acontecer nunca com a senhora. Jesus vai usar a senhora em qualquer outro lugar, menos dentro de um elevador presa. De jeito maneiro, está repreendido esse mal na sua vida. Mas vamos lá. Outra coisa que os mormons creem é que Jesus... Olha só, gente!
Isso aqui não é novidade, não. Ele foi polígamo. Maria, Marta, Maria Madalena. Ai, 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 ai. Eram as suas esposas. Quantos de vocês chegaram a ouvir falar de um livro escrito por um herege, um blasfemador, que Deus tenha misericórdia e salve a alma dele, por nome de Dan Brown? O livro, há 10 anos, se não me engano, 10, 12 anos atrás, explodiu. Bum! Foi recorde de vendas, de bilheteria. O Amazon vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Se não me engano, faz 10 anos, em 2011. E se tornou filme de Hollywood em 2 partes. Código da Vinci. Alguém já ouviu falar deste livro? Esse livro se tornou filme com Tom Hanks, né, como o principal protagonista, ladeado por uma atriz francesa, Ange Tutu. E só para você que eu já assisti o filme 2 vezes. É pesado. Por quê? Porque eles provam historicamente, claro, é uma prova histórica distorcida, é uma prova histórica que não tem cabimento, é uma prova histórica que não tem base nenhuma, certo? Que eles alegam que Jesus teve relações sexuais com Maria Madalena e daí procriou uma filha chamada Sara, e que os descendentes de Sara foram os Cavaleiros Templários, e dos Cavaleiros Templários vem uma genealogia que vai desembocar exatamente com a heroína, né, deste filme, que é também o personagem principal do livro de Dan Brown, Código da Vinci. Por curiosidade, não estou aqui recomendando que você compre o livro, mas se você tiver curiosidade, você até pode baixar ele em PDF gratuito pela internet, né? Código da Vinci, só para você conhecer por cima a aberração que este livro ensina, mas ele tem uma influência mormon muito forte nesse Dan Brown. Quando você investiga a vida dele, faz uma pesquisa da vida dele, descobre que ele esteve envolvido com várias religiões, entre elas o mormonismo, que trouxe essa ideia de que Jesus era e foi um polígamo. Irmãos, se Jesus fosse um polígamo, a Bíblia não teria nenhuma dificuldade em dizer, nenhuma. E outra coisa importante, que Jesus não veio a esta terra para cumprir a função plenamente humana, como se casar, ter relações sexuais e muito mais ainda ser um polígamo, não é? Porque a poligamia ela é totalmente condenada por Deus dentro dos parâmetros do Novo Testamento. Um aluno me perguntou numa outra turma: pastor, por que Deus no Antigo Testamento permitiu até heróis da fé terem mais de 2 esposas, né? Como Jacó? Lembram-se de Jacó? Teve 2 esposas e 4 concubinas. Deus gostava disto? Não. Houve uma chamada tolerância. Mas se você estudar a vida de Jacó, volta e meia era uma brigaiada enorme dentro da casa de Jacó. Sejamos sinceros, um esposo, uma esposa é muita bênção na terra. Agora, quando são 2 esposas e um esposo, começa a complicar. Quando são 3 esposos e uma esposa, só Deus na causa. Imagine, não estou querendo ser engraçado, mas é um fato. Salomão, o homem mais sábio da terra, foi um burro. Se envolver com 700 mulheres e 300 concubinas, né? O pior que a Bíblia diz, né, que Salomão foi perverso em suas atitudes, né? Para vocês entenderem, né, que Salomão recebeu o dom, mas ele não tinha caráter. Que coisa triste, né? E o mormonismo, infelizmente, ele traz a ideia do dom e não a ideia do caráter. Virando a página. Página 12. Segundo a revelação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ó, isso aqui é a sigla da Igreja Mórmon, tá? É IJSUD. IJSUD é a sigla da Igreja Mórmon em português. É a verdadeira igreja restaurada nos últimos dias através de Joseph Smith. Uma seita tem várias características, como nós já falamos na aula passada. Uma delas é os seus adeptos afirmarem de pé junto
que não existe igreja verdadeira. Nós somos a única igreja verdadeira. O que eles creem? A igreja pratica o batismo por procuração para a salvação dos mortos. Me permita um exemplo, pastor Fabiano. Digamos que o pastor Fabiano tivesse um irmão. Aí este irmão dele morre sem conhecer a Jesus. É só um exemplo, tá bom, pastor Fabiano? É só um exemplo. Aí pastor Fabiano é um mórmon convicto, fiel, dizimista, ofertante, vai lá na igreja, cumpre as suas obrigações como elder, digamos que ele é até o elder, vai chegar no aniversário da morte do seu irmão, aí ele vai conversar com o líder da igreja. Meu irmão morreu, tal data, papá, dentro de poucos dias é o 5º aniversário da morte do meu irmão. Aí o líder da igreja vai sugerir o seguinte: faça o seguinte, Fabiano, você é o elder, respeitado na nossa comunidade. Vamos fazer um culto e lavrar um documento. E vamos fazer o seguinte, vamos marcar aquele domingo, aquele culto, e você vai ser batizado em nome do seu irmão falecido. E aí a salvação a ele, ela é garantida, posto que ele não teve oportunidade em vida de fazer essa escolha. Aí o pastor Fabiano, que é um elder, dedicado, que coisa boa, então meu irmão vai ter oportunidade de salvação. Irmãos, isso acontece constantemente na igreja mórmon. Eles têm um culto de batismos e é por gente morta. Ou seja, nesse caso, o pastor Fabiano estaria representando o irmão dele, entre aspas, que faleceu, não teve a oportunidade de se batizar. Só nos Estados Unidos existe uma média de 40 a 55 mil batismos mensais por procuração em nome de pessoas mortas. Que absurdo isto! Isso é uma doutrina, inclusive, fetichista, babilônica, baseada lá na Babilônia de 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Outra coisa que a igreja mórmon ensina, que o casamento é eterno. Continuo com o pastor Fabiano, porque o pastor Fabiano está brilhando hoje na graça e na unção. Sempre brilhou, mas hoje ele está diferente. Hoje o pastor Fabiano está diferente. Digamos que o pastor Fabiano, e Prolo, com muito respeito, né, está ali do lado da sua digníssima esposa, irmã Glaucia, a missionária Glaucia. Graças a Deus estão bem casadinhos, felizes da vida, né? Tem vários filhos, inclusive o abençoado Salomão. Mas digamos que o pastor Fabiano fosse um elder da igreja mórmon, casado, digamos, 6, 7 anos com a irmã Glaucia. Aí ele, sendo ele um elder, ele olha para 2 irmãzinhas da igreja e diz: rapaz, aquelas meninas ali poderiam adicionar a bênção da minha casa. Gente, estou falando sério, eu conheço gente assim dentro da igreja mórmon. Aí o pastor Fabiano, que é um elder, vai lá e conversa. Glaucia, falo isso com muito respeito a vocês, por favor. Glaucia, conhece a irmã Joana? Conheço. A irmã Maria? Conheço. Que você... São boas meninas. Meu coração está pedindo elas a terem com as minhas novas esposas. O que você acha? Você manda, meu filho. Você é o cabeça da casa. Não tem problema, não. Mas você vai aceitá-las bem? Claro. O que a gente não faz em nome da nossa fé e em nome do nosso profeta? Aí eles fazem um festa. Gente, é coisa de doido. Eu já tive no casamento mórmon, uma vez só. É uma coisa de louco. Está ali a primeira esposa, aí entram as 2 novas esposas. É uma festa que dura de 3 a 4 dias. Ficam todos felizes, se convivem no mesmo teto. Vocês conseguem entender isso? Alô? Alguém consegue entender isso? Eu não consigo, confesso. Mas é normalíssimo. A poligamia. E olha outra coisa, a questão do casamento como eterno. Aí, digamos, morre uma Glaucia, morrem as 2 esposas do pastor Fabiano, né? Não, do elder Fabiano, ele nem é pastor, elder. Aí lá no céu, qual delas vai ser
a minha esposa original? As 3. Ou seja, por isso que eles se casam entre várias, entendendo que na eternidade o casamento vai continuar com aquelas várias. Não tem essa que não se casou com a Gláucia é a titular, é a oficial, e as demais outras são hora extra. Não. É um conceito sério que a Igreja Mórmon leva adiante. Eles levam isso como uma série. Gente, é nesse ponto que eu quero chegar. Se nós tivéssemos a seriedade, não estou dizendo que nós não tenhamos, por favor, não me mal interprete, mas se a maioria dos evangélicos tivesse a seriedade e a fidelidade que os mormons têm aos seus conceitos, nós evangélicos, sinceramente, já teríamos ganhado o mundo para Jesus. É assustador como eles são fiéis aos conceitos daquilo que eles creem. Não para por aí, não. Olha só como é que eles creem sobre os reinos. Né? Nós cremos na Bíblia que existe o reino celestial, o reino de Deus e o reino terrenal dos homens. Quantos de vocês creem que lá em cima tem um reino? Ninguém aqui está querendo mais do reino de Deus? Alô? Quantos aqui creem no reino de Deus? Isto, por favor, não me peçam parar a aula para começar a orar com a imposição de mãos para Deus devolver convicção. Uns 3 alunos de uma outra turma, eu tive que parar a aula. Sério, gente, estou falando sério. Eu tive que parar a aula e fiquei 20 minutos orando para Jesus devolver convicção a 4 alunos. Eu fiquei assim. Eles não estavam brincando, nem estavam falando assim, não, pastor, eu perdi a fé nisso que a Bíblia ensina. Eu falei, o quê? Perdi. Aí foi falando um outro, foi falando, um total de 4. Aí eu parei a aula. Não, vamos orar porque você está errado. Se vocês estão estudando a palavra de Deus, é para vocês serem alimentados, edificados, fortalecidos. Então, se tem alguma coisa errada, é hora de parar tudo e vamos, como igreja, como corpo de Cristo, clamar para Deus fazer alguma coisa. Graças a Deus, Deus tocou, né? Daqueles 4, tocou poderosamente a 2. Estamos acompanhando os outros 2, né? Estão passando problemas, mas por que eu faço essa pergunta? Porque na cabeça de alguns cristãos não existe mais o reino de Deus. Mas os mormons ensinam que tem 3 reinos. Olha o que diz aqui a apostila. O reino celestial, reservado para os fiéis e justos, serão deuses e procriarão com suas esposas. Que é isso, gente? No céu vai ter procriação, vai ter menino, vai ter maternidade. O reino terrestrial, reservado para os menos fiéis em algum outro planeta específico. Como é que é? É isso aí. Os mormons acreditam que há vida em Marte, a vida em Vênus, a vida em Saturno, a vida em Netuno, a vida em outras galáxias. Uou! Vida no sentido que eu quero dizer, vida humana, porque a vida está em todo o universo, mas eles creem que em outros planetas existem a procriação da vida humana. O reino celestial, localizado em outro planeta, onde irão aqueles que não estão nos outros reinos, bem como os ímpios que sofrerão nas mãos de Satã e depois lhe será oferecida a salvação. Dá para entender isso? Não dá. É uma mistura tão louca que você confronta com a Bíblia, você fica o quê? Angustiado em saber que existem, irmãos, milhões de pessoas nos Estados Unidos enganadas pela doutrina mórmon. E, pasmem, novos convertidos que não são cuidados nas igrejas evangélicas estão migrando para a igreja mórmon. Eu trabalhei numa igreja, alguns anos atrás, em New Hampshire, que o pastor não tinha nenhum cuidado com os novos convertidos. Me pergunta quem levou a maioria dos novos convertidos para fora da igreja? Os mormons. Porque eles têm um trabalho muito eficaz, igualzinho os testemunhos de Jeová. Batem de porta em porta e são muito convincentes. São educados e são bem preparados. Quem já teve aqui a visita de algum mormon na sua casa? Alguém já teve? Irmã Ana? Somente irmã Ana? Eu também, eu também. Irmã pastora Cristiane. Eles são, não é verdade, minhas irmãs? Eles são muito educados, são muito elegantes e são muito simpáticos e convincentes. Isso é verdade ou não é?
Eles fazem o São. que a maioria de nós não fazemos. Sempre sorridentes, mas eles têm um poder na palavra de persuasão enorme. Eles até são melhores nessa parte do que os testemunhas de Jeová, porque eles são muito melhor treinados do que os testemunhos de São Jeová. mais educados e pacientes. Exatissimamente, são muito mais educados e pacientes. Os testemunhos de Jeová, alguns têm pavio curto, ficam nervosos, às vezes são deselegantes, né? Até agridem verbalmente os seus interlocutores. A diferença dos mormons, que eles são treinados exatamente para serem corteses, educadíssimos, amáveis. Vamos concluir a aula de hoje mencionando alguns artigos de fé. Não se preocupe, não. Isso aqui vai embrulhar um pouquinho o seu estômago. O próprio Joseph Smith, fundador do mormonismo, escreveu aquilo que até hoje é aceito como as regras de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Preste bem atenção. Isso aqui que está na página 12 é a coluna doutrinária da Igreja Mórmon. Para você, então, para evangelizar o Mórmon, muita atenção aqui, por favor, você tem que conhecer a fundo esses artigos de fé. Eu não aconselho você evangelizar nenhum Mórmon. Eu não aconselho você conversar com nenhum Mórmon sem primeiro, antes, conhecer a fundo esses artigos de fé. Conheço pastores muito bem intencionados. Vou lá, vou encarar o Mórmon na unção de Deus. Claro que eu creio na unção de Deus. Eu creio, irmãos, no poder de Deus. Já tive experiência com 2 pastores amigos que não sabiam nada, absolutamente nada, desses artigos de fé, e Deus usou poderosamente para a libertação, né, de 5 Mórmons ao mesmo tempo. Mas isso são situações extraordinárias, né, que Deus faz na sua soberania, na sua vontade. Porém, cabe a nós estarmos preparados. Preste atenção no que eles creem. Eclesiastes, pastor, 10:10. Eclesiastes 10:10. Isso quebra o Mórmon. Quer deixar o Mórmon nervoso. Estou falando sério, o pastor. Parabéns, pastor Fabiano. Lhe dou 50, se não mais. Vou lhe dar 75 pontos. Pronto. Não, né? Essa aí, ó. A luta foi grande. É a unção do Salomão, né? O Salomão ali parece um ursinho de pelúcia, agarrou no pescoço do pai e transferiu unção. Deixa aqui anotar, 70. Pastor, se o senhor na próxima sair com outra, isenção da prova. Nem precisa se preocupar em fazer a prova. Anotou aí? Eclesiastes 10:10. Vamos lá. Se você nunca leu esse texto, isso deixa o Mórmon nervoso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Eles têm um problema com esse texto. Mas por quê? Esse texto tem alguma coisa demais? Não. Mas tem uma relação muito séria dentro do conceito Mórmon, muito séria. A gente vai falar um pouquinho isso na próxima aula, mas se você descobrir na pesquisa que você vai fazer, é válido que você coloque ali, tá, na pesquisa, porque nós consideraremos como pontuação do seu trabalho. Mas está aí, é um versículo que desarma, que deixa muito nervoso qualquer Mórmon. Vamos lá, vamos continuar. Cremos em Deus, o Pai eterno, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Até aí tudo bem, nenhum problema. Concordam comigo? Cremos em Deus, o Pai eterno, no seu Filho Jesus e no Espírito Santo. Perceberam? Aqui não tem nenhum problema. Então vamos continuar lendo. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Aqui nós temos um problema. É pelas duas coisas. Somos herdeiros dos pecados de Adão. Alô, me acompanhe. Nós herdamos.
Nós herdamos a tendência pecaminosa de Adão, embora cada um de nós pagamos as consequências dos nossos próprios pecados. Entenderam ou não? Sim. Então, herdamos a tendência de pecar da parte de Adão, mas nós, cada um de nós, somos responsáveis pela consequência dos pecados que cometemos. Aí nós temos um segundo problema. Primeiro problema, aliás. Cremos que por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e regras do Evangelho. A salvação não é por obediência às leis e às regras do Evangelho. A obediência às leis e às regras do Evangelho são consequência da graça de Deus operante em nós. Quando a graça opera dentro de nós, não fazemos esforço nenhum. É uma coisa natural. Temos prazer de obedecer a Deus. Temos prazer de seguir a Deus. Temos prazer de amar este livro chamado Bíblia Sagrada. Então, a Igreja Mórmon já era a ideia parecida com o judaísmo e do catolicismo romano e do espiritismo, que a salvação é pelas obras e não pela graça. Estão percebendo como é sutil isso aqui? Vamos à próxima. Queremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para a remissão dos nossos pecados. Quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Aqui não tem nenhum problema. Se você ler profundamente, é muito parecido com a visão evangélica. E porque isso aqui é muito sutil. Eles colocam certas bases ou certos artigos de fé para confundir, sobretudo, aos incautos, aos novos convertidos. Vamos lá. Cremos que o homem deve ser chamado por Deus, por profecia e por imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar ordenanças. Aí não vemos base bíblica para isso, tá? Podemos ser chamados por Deus, todos, independente de ser o dom profético. Porque a salvação ela não está ligada ao chamado pela profecia, embora existam situações específicas e extraordinárias que acontecem e podem acontecer na vontade e na soberania de Deus. Não é uma regra. Quando estão me entendendo, gente? Isso aqui não é uma regra. Deus pode chamar, digamos, o Elvis, através de uma mensagem de profecia. Elvis, meu filho, quero que tu seja missionário lá no Quênia. Senhor, eu vou deixar minha casa, vou deixar meu trabalho. Elvis, quem está te chamando? É o homem ou eu? É um exemplo. Tá? Isso pode acontecer, e acontece. Né? E aí, claro que o Elvis, como homem de Deus, ele vai tomar os passos necessários, vai orar, vai jejuar, vai pedir prova a Deus para saber se aquele chamado vem de fato de Deus ou de uma pessoa um tanto animada que não tem nada a ver, entende? Mas a Igreja Mórmon, ela impõe a ideia, tá? Que o chamado do homem por profecia e por imposição de mãos para quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar ordenanças. Aí, nesse caso, já não encaixa. Vamos lá. Cremos na mesma organização existente na igreja, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Até aqui tudo bem, porque aí está relacionado aos dons ministeriais de Efésios 4:11. Estão percebendo? Entre um artigo e outro, eles colocam alguns que são muito sutis, tem realmente um embasamento bíblico para chamar a atenção e dizer que eles não são tão distorcidos como aparentemente dizem que eles sejam. Mas olha só, cremos ser a Bíblia a que mata, a palavra de Deus, quando for correta a sua tradução. Todas as traduções da Bíblia são corretas. O que existe são deficiências gramaticais. Não existe essa de dizer aquela ali é pior do que a outra. Existe a questão da deficiência gramatical por causa do idioma utilizado. Queremos também ser o livro de Mórmon,
a palavra de Deus. Isso a Bíblia abomina. Nada pode estar no mesmo nível ou acima da autoridade da palavra de Deus. Cremos em tudo que Deus tem revelado, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas grandes e importantes coisas pertencentes ao reino de Deus. Até aqui tudo bem. Vê como eles são sutis, como eles são estratégicos para enganar, para seduzir. Agora, olha o próximo artigo de fé. Cremos na coligação literal de Sião, escrita essa, na restauração das 10 tribos, que Sião será construída neste continente, o norte-americano, que Cristo reinará pessoalmente sobre a terra, a qual será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Opa, aqui já morreu. Aqui já não tem nada a ver, tá? A Bíblia não diz que através das 10 tribos vai ser renovado o governo de Cristo na terra, de forma nenhuma. Mas no milênio, promessas feitas a Israel, ao Israel unido com as suas 12 tribos, aí sim haverão de ser cumpridas, mas não desta maneira como os mormons colocam. Pretendemos ter o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames da nossa consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como ou o que quiserem. Não é como o que quiserem. O princípio de adoração está lá em João 4:24. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você entende o significado desse versículo? Espírito, comunicação direta com Deus, em verdade, revelando o quê? A Escritura. Então aqui já não bate. Vamos lá. Queremos na submissão aos reis, presidentes, governadores, magistrados, como também na obediência, honra e manutenção da lei. Aqui está corretíssimo. Agora, olha essa última. Queremos ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a demonstração de Paulo. Queremos em todas as coisas e confiamos na capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, louvável, nós a procuraremos. Essa declaração ela é meia verdade e meia falsa. Por quê? Porque a Bíblia nos incentiva a buscar as coisas amáveis, puras, verdadeiras, mas aqui os mormons colocam que nós temos a capacidade própria, a capacidade inerente, a capacidade natural de sermos honestos e de sermos bons. Eips, nenhum de nós, naturalmente, somos capazes de sermos honestos ou de sermos bons. Concordamos com isso? Naturalmente, nenhum de nós temos a capacidade de sermos bons, bondosos ou honestos. E se há honestidade e bondade em nós, sabe de onde vem? É da parte dele. Tudo é por ele, para ele e por ele. Então, se vocês observarem com muita atenção, esses artigos de fé são uma espécie de uma pegadinha. Tem uns que se encaixam direitinho com a palavra de Deus e tem outros que são aberrações, são exatas armadilhas na cabeça daqueles que pouco ou nada da Bíblia Sagrada a conhecem. Alguma dúvida? Está tudo certinho até aqui? Quantos perceberam essa sutilidade dentro dos artigos de fé da Igreja Mórmon? Alguém observou que eles são sutis e muito astutos? Quantos observaram? Quantos perceberam o nível de astúcia que eles trabalham? Então, para você conversar com o Mórmon, evangelizá-lo, é como fossem os 10 mandamentos. Procura estar bem embasado nisso aqui. Procura estar bem fundamentado nisso aqui. Dessa feita, você pode ter, então, com a unção do Espírito na sua vida, argumentar ou contra-argumentar o Mórmon. Recapitulando o nosso trabalhinho de casa, qual vai ser? Você tem que colocar as semelhanças, trazer as semelhanças, ou estabelecer as semelhanças entre a Igreja Mórmon, Testemunha de Jeová e Adventismo do sétimo dia. De 5 a 12 pontos comuns, ou pontos semelhantes entre as 3 seitas. Repito, mormonismo,
Adventismo no Sétimo Dia, Testemunha de Jeová. Você tem até a próxima segunda-feira para me mandar ao meu e-mail ou coloca lá numa folhinha, escreve, coloca o seu nome, fotografa para o meu privado via WhatsApp. Você escolhe. Ou coloca no meu e-mail, você já conhece o meu e-mail, se quiser mandar um e-mail, vou colocar meu e-mail de novo lá no grupo, ou você pode pegar uma folha de papel, escrever o seu nome e fotografar e me mandar no privado do WhatsApp. Perfeito, gente? Dúvidas? Perguntas? Irmã Gláucia. Ô, pastor, na apostila não tem falando do adventista, não? Se Porque não eu me me engano... encontrei. Não, eu fiz propositalmente, realmente não tem. Propositalmente eu fiz esta omissão. Eu fiz essa omissão porque nós tomaríamos um tempo muito grande. Se vocês observarem, eu decidi dar mais espaço na apostila às igrejas neopentecostais, por ser um fenômeno grave, pesado, agressivo nos últimos dias. Mas eu vou estar, daqui a pouquinho, postando no grupo, além do que o site que eu já postei para vocês, outros 3 bons sites para vocês terem acesso à pesquisa ao Adventismo do Sétimo Dia, tá bom? Daqui a pouquinho, dentro de 1 a 2 horas, quando eu postar o link da aula gravada, vai junto também o link de 3 a 5 sites de boas pesquisas dentro de seitas e heresias. Perfeito? Alguma outra pergunta? Pastor. Sempre às horas. Alguma outra pergunta? Tudo certinho? Deixa eu perguntar a vocês, essa aula valeu alguma coisa ou não? Valeu alguma coisa? Valeu? Se valeu, a glória, a honra, damos ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir nossa irmã Gláucia, né, que também nos despeça com uma palavra de oração. Nossa irmã Gláucia vai estar então orando, agradecendo a Deus, né, por esta aula. Vamos estar orando pela turma do grupo Bacharel em Teologia. Realmente eu estou um pouquinho preocupado, porque entraram alguns alunos muito animados. Eu entendo que existem lutas, desafios, dificuldades que entram no meio do caminho e atrapalham o caminhar de alguns alunos. Mas vamos orar para que Deus, né, cuide da turma do bacharel, motive este grupo que está aqui, se mantenha forte, unido até o final, na medida do possível, claro, e que Deus possa trazer também de outras igrejas ou de outros cursos, irmãos que já fizeram um médio e que estão animados para fazer o bacharel. Se você conhecer alguém que já fez um médio e gostaria de se envolver com o bacharel em teologia, fale comigo, né? Porque estamos aqui para receber com muita alegria qualquer irmão ou irmã que já possa comprovar a realização do seu curso médio e está, então, se unindo ao time aqui do bacharel em teologia, que teremos, né, dentro de alguns meses, uma formatura muito bonita para a glória do Senhor, nosso Deus, né? E aqui estão, quem sabe, os candidatos para o mestrado. O mestrado vai ser um outro nível, um pouquinho mais elevado, né? Vai ser um voo acima da atmosfera. Então, para os que quiserem lá na frente, não quero adiantar nada, mas Deus também vai continuar a estar conosco, né? Mas eu acredito que o mestrado a gente não vai chegar, não, sabe? Porque o arrebatamento está aí, está às portas. Se der tempo para a gente começar o primeiro ou segundo mês do mestrado, eu acredito que vai ser muito. Mas a gente já está aqui na expectativa, né? Como ontem eu dizia no culto lá em Jacksonville, já estou respirando, né, o cheiro do arrebatamento. Então já estamos sentindo, né, que o arrebatamento, graças a Deus, está às portas e já era tempo, né? Porque a coisa vai ficar bem apertadinha, mas para nós que temos em Cristo a esperança, vamos romper em vitória. Irmã Gláucia, despedindo-nos com a palavra de oração e abrindo o seu áudio, por gentileza. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, essa noite estamos aqui, ó Deus, para te agradecer por mais essa aula, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Mas eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, Aleluia. fortalecer e renovar as forças de cada aluno, cada aluna, Senhor, dos nossos professores, ó Pai, para que juntos, ó Deus, possamos fazer o melhor para o Senhor, ó Pai, que nós possamos buscar, Senhor, cada vez mais, ó Pai, e estar sempre em espírito e em verdade, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor, que se dispôs, ó Pai,
e que a nossa turma, Senhor, possa todos concluir, meu Pai, que possamos formar juntos, ó Deus. Aleluia, Que Pai. o Senhor venha nos capacitar a cada aula, a cada semana, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E eu te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, ó Pai. Abençoa cada família, a família do pastor, dos meus irmãos, Senhor. Cuida dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos filhos, ó Deus. Pai, eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando que as perguntas do questionário da número 1 a número 20, para adiantar o assunto e ajudar vocês, eu vou postá-las, as respostas. Fiquem tranquilos, vocês só vão se preocupar para outra semana fazerem da pergunta 21 a 40. Então, da 21 a 40, você já começa a trabalhar, apresentar na outra semana, não na que vem. Na que vem é o trabalhinho que eu dei para vocês da comparação das 3 seitas. É na última semana de aula, aí sim nós vamos corrigir o questionário da pergunta 21 a 40 e da 1 a 20 eu já vou postar entre hoje e amanhã as respostas. Vamos lá, então? Nosso lema: seriedade. 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 Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele É cresça. necessário que ele cresça. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, pastor Fabiano, irmã Cláudia, obrigado, irmã Ana. Elvis, Deus abençoe. Guerreiro, obrigado. Guerreiro hoje ficou com a barba escondida, mas está ali a testa abençoada, ungida. Obrigado, irmã Márcia, pelo seu esforço. Obrigado, irmã Nicinha, pastora Cristiane, irmã Angelita, que está aí, Deus abençoe. Obrigado, irmão Gleick, que hoje não pôde aparecer devido a algumas situaçõezinhas. Deus abençoe a todos e até a próxima segunda-feira, dia 20, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém, pastor. Deus os abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado. A paz. Com Deus. Amém. Pode ser para todos. Deus abençoe.